E aí pessoal, tudo bom? No vídeo anterior a gente fez a inclusão e a associação dos grupos de impressão e no vídeo antecessor a este fizemos os grupos de usuário. Bom, nessa tela a gente vai estar fazendo um overview sobre tudo que já tinha sido feito e também vamos fazer a inclusão de alguns usuários. Pode ver que aqui nessa tela nós fizemos toda a separação dos grupos de administração, tá? Este vídeo é um vídeo retrô, para não ficar esquecido, porque de repente alguém pode olhar, nossa, a tela desse vídeo está bem estranhinha e não sei o que. São vídeos gravados de laboratórios anteriores, tá? Que estou trazendo para a plataforma para agregar conhecimento e servir de histórico para projetos futuros. Já passamos por uma etapa onde criamos alguns grupos dentro do domínio. Aqui nós vamos fazer uma breve revisão, porque na época do vídeo fizemos apenas as exclusões básicas e no vídeo em questão não apresentamos todos os detalhes. Então, fazendo um complemento, quando você estrutura um domínio dentro de uma organização, é importante que você sempre tenha um mapeamento de como a empresa é, como a empresa funciona, quais os recursos que ela necessita, porque a partir disso vai ser primordial para que todos os processos que vierem depois aconteçam de forma correta. Por quê? O coração de uma empresa que tem um domínio é o AD. Para quem aí quiser pesquisar na internet, lembrar da época que tinha um vírus chamado DownAD, ele tinha a capacidade de destruir toda a estrutura, né, o coração de um domínio dentro de uma organização. Então você imagina, se você tem uma empresa e nessa empresa, porventura, você por alguma falha de segurança, você perdeu acesso à estrutura de domínio da sua empresa, ao seu Active Directory. Praticamente tudo que você tem perderá acesso, e se você tiver políticas de GPO aplicada dentro da estrutura de rede, vai chegar um momento que ele vai executar falhas de login, ele vai apresentar falhas de login, porque ele não vai conseguir identificar a relação de confiança com o domínio. As GPOs que aplicam o tempo de troca de senha vão apresentar problemas para os usuários, porque quando houver a necessidade de fazer uma troca de senha, ele não vai ter mais um PDC na rede operando. Então é sempre importante notar e frisar que a partir do momento que você implementou um AD dentro de uma organização, aquela empresa passa a um outro nível de processos voltados para a área de negócio, utilizando os recursos de TI. Então aqui, voltando aos objetos, nós criamos aqui vários objetos para complementar tudo isso que eu estou falando. Então nós criamos aqui um Partner App Admins, ou seja, vai ser um cara de TI específico que vai administrar só as aplicações que a empresa tem. Tá? Muitas das vezes essa aplicação ela pode estar rodando dentro de, por exemplo, um Team Client, pode ser um servidor multiconexões que está disponível para, sei lá, inúmeros usuários, né? Pode ser uma solução dessa, pode ser um servidor que contém uma aplicação, por exemplo, de gerenciamento de ponto, pode ser, por exemplo, um CFTV, pode ser um software que faz, por exemplo, uma análise de como é que fala, de a quantidade de umidade que tem no ambiente, ou de temperatura, né? Pode ser num laboratório, obtendo classificações de amostra, enfim, um servidor de aplicações pode exercer alguma dessas funções. Também criamos um grupo chamado Partner Data Admins, e ele vai ser responsável por controlar todos os servidores de banco de dados, né? Ou seja, ele poderá, em comum consenso, também poderá ter acesso ao App Admins. Pode ser, não digo que isso pode ocorrer em todas as situações, porque geralmente o pessoal da área de desenvolvimento, que é os programadores, eles têm constante envolvimento e interação com o pessoal de database, né, com DBAs, com analista de dados, com administradores de dados, com administradores de banco de dados.
né, que cada um faz uma função. Então, muitas das vezes, eles têm uma relação entre si, né, na questão de troca de informações, de realização prática de alguns projetos de implementação de sistema. E muitas das vezes o cara da aplicação ele tem que ter acesso a alguns recursos de banco de dados para que ele também possa entrar dentro de um servidor SQL, por exemplo, para saber como é que foi construída a estrutura, né? E muitas das vezes o cara que faz trabalha na área de desenvolvimento, ele já tem o conhecimento da área de banco. Ainda mais se ele for um profissional voltado, por exemplo, para C#, Windows Forms, né? Então, muitas das vezes, aplicações construídas assim trabalham com banco de dados SQL e muitas das vezes ele precisa de um acesso a esse servidor. Então, nada melhor do que você trabalhar com os grupos, porque através dos grupos você consegue ter uma visão direta de quem são as pessoas que têm acesso, por exemplo, ao servidor de banco de dados. Então, por exemplo, se eu, como analista de TI, estou dentro da empresa, eu comecei hoje, a primeira coisa que eu posso fazer eu vou olhar quais são os níveis de acesso que tem aqui na empresa. Então, se eu entro e vejo uma tela dessa forma, então eu já vou saber que, legal, tem os caras das aplicações, tem os caras do banco de dados, né, legal, beleza. Aí tem os caras do file admins, que são só dos servidores de arquivo, né. Somente tem acesso aos servidores de arquivo, de impressão, porque pode ser, por exemplo, o cara do data center. Como eu disse num outro vídeo anterior, uma pessoa, um analista que está lá, por exemplo, na área de data center, no setor de data center dentro da área de TI, ele poderia muito bem estar incluído dentro do partner file admins, dentro desse cenário fictício que eu criei. Então ele pode estar ali nesse grupo, então ele só vai administrar os servidores de arquivos, né? Um outro recurso, aliás, um outro grupo é o Partner Web Admins, ou seja, quem vai estar dentro desse grupo? Também o pessoal da área de desenvolvimento. São os caras que podem criar alguns serviços voltados para a web, né? Então, por exemplo, ele pode ter um web service que roda alguma instrução, algum relatório, ou faz algum tipo de análise, de coleta e análise de dados e transfere isso para um outro sistema, enfim. Então, a pessoa que faz esse trabalho de integração, ele pode estar dentro desse grupo aqui. E por último, a gente tem o Partner Site Admins, que deixei por último porque ele tem um diferencial de todos os outros, né? O Site Admins, ele é um administrador geral. Imaginemos que eu sou o gestor de TI. Vamos dizer que eu estou no nível de supervisão. Eu faço parte do Site Admins, mas eu tenho outros analistas de outras equipes que cada um exerce sua função. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, o cara do app aqui, ele vai ter acesso a todos os servidores de aplicação, porque é responsabilidade dele mantê-los no ar. E o que vai acontecer? Ele tem acesso somente aos servidores de aplicação. A partir do momento que ele sai daqui como um gerenciador de aplicações e tenta acessar um servidor de web services, ele não vai ter acesso. Da mesma forma, quem está no Web Admins não vai ter acesso ao Data Admins. Ele não vai ter acesso a esse banco de dados aqui. É como eu disse anteriormente, pode ser que em algumas empresas você tenha equipes trabalhando mutuamente e cada uma pode estar inclusa em vários grupos de administração. No entanto, deve-se notar que não quer dizer que o Web Admins, tendo acesso ao grupo de servidores de banco de dados, não quer dizer que ele tem acesso completo dentro desse servidor. Eu posso muito bem entrar dentro do SQL Server e ditar quais os acessos que esse grupo vai ter. Seria como como eu diria, um domain admins dentro do files do SQL Server, aonde eu vou delimitar também a ACL para esse grupo de usuários, né? A Access Control List, eu vou dizer o que ele tem acesso, tá? Então, diferente do Site Admins, ele tem acesso a todos os recursos que esses grupos aqui fazem parte. Então, se amanhã de repente o meu DBA pediu as contas
e o cara da aplicação me pediu para rodar um script para criar mais uma coluna, mais um campo dentro do banco de dados. E o que eu vou fazer? Eu, como site admins, vou entrar lá dentro desse servidor, porque eu não preciso ter o usuário desse cara para poder acessar um data server. Eu não preciso ter acesso para poder fazer isso. Então, o que vai acontecer? Só por eu ser um site admins, eu já tenho total controle sobre esse servidor, que futuramente a gente vai ver aqui dentro da construção das GPOs que nós vamos aplicar, né, que já está aplicada na verdade, que a gente vai fazer uma retro dele para a gente visualizar. Então eu posso delimitar os grupos dessa forma. Então fica muito mais fácil. Então eu não tenho perigo de sair, por exemplo, perder um analista aqui de banco de dados ou de aplicações. Por exemplo, o pessoal de aplicações aqui teve um problema, mas o cara do aplicações ele saiu, não tem outro analista, mas o DBA tem condições de atender essa demanda. Eu posso muito bem ir lá pegar o usuário, o usuário do João. Eu pego o usuário do João e incluo dentro do app admins, né? Em raras hipóteses eu vou dar as permissões ao recurso final, que seria o servidor, diretamente para o data admins, porque não é uma coisa permanente, é uma coisa temporária. Então, se é temporário, eu posso incluir o Joãozinho que está aqui dentro do app admins. Eu vou dar seguimento no vídeo aqui eu vou estar explanando mais ou menos a cada grupo que eu criei, estou sinalizando ali. Vou dar uma acelerada no vídeo para ficar mais rápido. Então aqui nós temos os grupos aqui de negócio, né? Então criamos aqui cada grupinho para cada departamento. E isso vai ser importante na hora que nós estruturarmos todos os mapeamentos que vão existir, tá? E aqui a gente vai estar criando alguns usuários aqui que vão fazer parte do grupo da AU, do container AU, admin users. Então aqui dentro vai ficar separado users, são os usuários de negócio, e os admin users serão só os usuários específicos da área de tecnologia de informação, que consequentemente estarão dentro daqueles grupos anteriores mencionados. Então vou dar uma acelerada no vídeo. Isso daqui, pessoal, não é uma coisa de bicho de 7 cabeças, tá? Embora tenhamos muitos vídeos aí na internet que mostrem, eu decidi compartilhar essas informações porque achei que é muito útil. Como eu disse, em vários processos aí, você seguindo essas etapas aqui, fica muito mais prático, muito mais fácil você implementar um domínio. Em diversos vídeos que eu vi, eu não vi assim uma abordagem tão específica quanto essa que eu fiz nesses vídeos, tá? Então serve aí como um exemplo, tá? Para estar utilizando. O processo é bem fácil, é bem rapidinho, não tem muito segredo. Aqui nós estamos criando os usuários, dando aí as informações específicas. Sempre é importante você colocar a descrição tudo certinho, porque no entanto essa construção que a gente fez, ela delimita só uma filial, tá? Então, a partir do momento que você cria um domínio, você precisa estruturar muito bem, com descrições, com detalhamentos, porque quando a sua árvore de domínio vai crescendo, isso vai ser importante na hora de você puxar um relatório para saber quantos usuários você tem, onde os usuários estão distribuídos. Então aqui o vídeo está sendo bem detalhístico para poder ficar bem claro. Então aqui da mesma forma nós vamos criar aqui os usuários, lembrando que no vídeo anterior a gente até mostrou o usuário da Fabiola já criado, né? A Fabiola que é um colaborador fictício, um nome fictício utilizado aqui no nosso cenário. Então a gente está criando os usuários, dando todas as descrições necessárias. Vou acelerar um pouco bem mais o vídeo para ser mais rápido esse processo. É um processo bem simples, pessoal, não tem segredo. Você seguindo esses passos aqui, em todo e qualquer lugar que você for trabalhar na vida que tiver esse tipo de atividade a ser executada, será da mesma forma. Então assim, é isso que eu queria mostrar hoje. Espero que vocês estejam acompanhando os vídeos aí, vou estar trazendo novos vídeos, tá? E aproveite bastante porque é bem proveitoso esse conteúdo, tá? Embora os formatos não estejam tão bonitinhos, mas guarde uma coisa,
Guarde a informação que eu estou transmitindo aqui, ela vai ser de grande valia. Valeu, obrigado.